Olá, pessoal. Eu sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo aí, deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais e vamos para a aula de hoje. Vamos falar hoje sobre o argumento do número complexo. O que é o argumento do número complexo? Pessoal, isso tem a ver aqui com trigonometria, tá? Então a gente precisa ter algum... Aliás, essa parte dos complexos, da agora em diante, vai precisar esse conhecimento de trigonometria. Então, primeiro que a gente já sabe aqui que o número imaginário é da forma, vamos pegar aqui, da forma A, então o número complexo é da forma ABI. Esse A é o valor que fica aqui na horizontal, que a gente chama de eixo Re do Z, e a gente tem aqui o B, que é na horizontal, que a gente chama de imaginário. Então, esse Re é de real e esse M aqui é de imaginário, e claro, são do conjunto dos números complexos, tá? Então, aqui é o B, beleza. E aí tem esse ponto, né, que a gente chama de afixo, e desse ponto que a gente chama de afixo até a origem nós temos uma distância que a gente está chamando módulo de Z. Distância sempre positiva, então módulo de Z. Só que esse módulo de Z, a gente já viu em aulas anteriores, a gente consegue por Pitágoras. Mas lembrando que aqui, como a gente conseguiu Z por Pitágoras, e aqui é um ângulo, é um triângulo retângulo com esse ângulo reto, a gente pode usar aqui o que é o argumento de um complexo? É a medida desse ângulo que ele faz com a horizontal, com o eixo Re, que seria o eixo X, como a gente lá no plano cartesiano, tá? Aqui é o plano de Argand-Gauss, mas é parecido com o plano cartesiano, só trocando aqui o Ré, o eixo dos reais por o X e o eixo do imaginário pelo Y. Bom, eu quero esse ângulo é aqui no sentido anti-horário, eu não sei se vocês conseguem observar, mas tem uma setinha ali indicando que é sentido anti-horário, ou seja, esse sentido. Lembrando que o relógio é para o outro lado, dessa forma a gente chama de anti-horário. Se a gente pegar aqui, o ângulo está aqui. Se eu pegar aqui essa medida, e essa medida mede o quê? B, ó. Se eu pegar ela, a mesma medida daqui, porque são paralelos. Todas essas são paralelas duas a duas. Então, essa medida é B. E claramente essa medida é A. Então, se eu pego aqui, ó, seno de θ. Quem que é o seno de θ? É o cateto oposto, que nesse caso é B, sobre quem é a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? O argumento, o módulo, a distância. O tamanho e a distância com a fixa e a origem. Então, está aqui, está nessa fórmula aqui em cima, tá? E o cosseno? Bom, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ é o adjacente, que nesse caso, o adjacente é quem está do lado, é o vizinho, é o A sobre módulo de Z. Mas algumas questões, a maioria delas, a gente pode, como a gente brinca, sair pela tangente. Por quê? A tangente, como a gente for trabalhar mais na frente, a gente pode também perceber a tangente. Quem que é a tangente aqui do θ? Tangente é o ângulo oposto pelo ângulo adjacente. É o A sobre B. Então, eu vou pegar o imaginário aqui, então vou até escrever de outra forma, vai ser o imaginário, aliás, o contrário aqui, deixa aqui tá errado. A tangente é o oposto, é o B sobre o adjacente que é A. Então, o oposto sobre o adjacente. Ou seja, é o imaginário sobre o real, tá? Ok? Então, isso que é o argumento, é a medida desse ângulo. Então, a gente vai precisar de conhecimento de trigonometria, porque a gente vai trabalhar aqui com seno, cosseno e tangente. Pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo todo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, compartilha aí nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.